3 começa com integrais duplas. Muito bem. Então, muito bem. E daí, então, eu tenho que fazer essas perguntas meio bobas, mas, tipo, essa primeira aqui, caso ela caísse na sua prova, você conseguiria fazê-la? E Conseguiria. essa é Com boa, um pouquinho, um pouquinho de dificuldade, mas acho que eu conseguiria chegar em alguma coisa. Não sei se na resposta é show. correta, né? Mas. Tá, eu vou fazer ela só pra gente, tipo, ter, com uma questão mais fácil, né, a ideia de Uhum, como desenvolver questões de integral dupla. tá. Beleza. A integral dupla, ela, como qualquer integral em duas dimensões, ela te dá ideias de área, coisas que envolvem área, né? E ele está nos dando aqui as limitações, né? A primeira limitação ele está nos dando em x aqui, vai de 0 a π sobre 2. A gente costuma colocar a limitação de x depois da do y, porque a do y costuma ser uma função, que é o que nós temos aqui, sacou? Então, nós temos que a nossa limitação vai da função y igual a zero, tem que ter em mente isso, tá? Os nossos valores de y estão limitados por y igual a zero e por y igual a x. Isso aqui são funções, não são apenas valores, números, etc. Beleza? Então, o que seria o y igual a zero, né? O y igual a zero seria essa reta aqui, mais conhecida como eixo das abscissas, certo? O y Certo. igual a zero está ali. Alguma dúvida quanto a isso? Não. E quem seria o y igual a x, né? O y igual a x seria uma reta. A reta y igual a x, não é? A reta Uhum, bissetriz que corta o eixo, aqui, como é o nome disso? Os quadrantes ímpares. Muito bem. Essa aqui é a reta y igual a x, beleza? uhum, Aqui nós temos a y igual a x. Aqui nós temos y igual a zero. Deixa eu jogar mais para cá, porque já vai colocar outras coisas aí. E agora vamos colocar os x's, não é mesmo? Vamos colocar os x's. X igual a zero e x igual a π sobre 2. Onde é que está o x igual a zero, né, minha amiga? Está por aqui, concorda comigo? uhum. Justamente no eixo das ordenadas. Muito bem. E onde será que estará, então, opa, minha caneta aqui tá. Onde será que está, por acaso, o π sobre 2, não é mesmo? O π sobre 2, ele vai estar por aqui, olha só. Por quê? Porque eu disse. Porque não tem nenhuma escala esse gráfico aqui, né? Então eu estou fazendo de Uhum, qualquer jeito. Então, se a gente está buscando essa integral que está entre esses valores simultaneamente, nós estamos buscando essa área aqui, concorda comigo? A área entre essas curvas. uhum. Daí a grande questão é o seguinte: já dá para resolver a integral? Dá. Do jeito que ele deu aqui, a gente coloca na integral, só tem que tomar o cuidado de resolver com a ordem certa. E outro detalhe, do jeito que essa integral está, ela não vai te dar uma área. Você concorda comigo? Concordo. Exato, você está certa. Não vai te dar uma área justamente porque você tem uma função aqui dentro. A gente Isso. costuma chamar essa função de função densidade. Então, sim, essa densidade está aplicada nesse lugar amarelo aqui. Uhum, Mas, então, o valor que eu tenho dessa integral não é só a área. Se não tivesse isso aqui, seria, né? Mas como tem, é como se a gente estivesse calculando um peso, um peso dessa placa amarela, onde a densidade é dado por essa equaçãozinha. Beleza? uhum, Então, vamos colocar aqui as coisas, né, meu amigo? Ó, no final é onde a gente coloca os números, na integral final. Então, a gente vai colocar o zero a π sobre 2, que vai ser a integral de x, no caso. E aqui vai ser a integral de y, que vai de 0 a x. Porque a gente precisa primeiro gerar a função x, para depois jogar os limitantes, não é mesmo? E uhum. daí, aqui x ao cubo y, mais cosseno de x. E quem é que vem primeiro? dy, depois dx, certo? Porque só no Certo. fim eu vou integrar nos números. É a ordem que eu escrevi ali, a integral, né? A gente integra de dentro para fora, né? A gente Uhum, primeiro integra isso e depois o que sai disso, a gente integra, né? Integra. Muito bem, então vamos integrar isso aqui. Bem,
do jeito que está aqui, ignorando que é uma integral dupla, é uma integral normal. Daí eu te pergunto, você sabe resolver essa integral aqui? Sei. Opa, então eu vou querer que você faça o seguinte, eu vou querer que você resolva ela, mas eu quero que você resolva como se você estivesse fazendo para uma prova, beleza? Uhum. Bem detalhado, assim, escreva tudo o que você escreveria numa prova. E me mande uma fotinho, tá bom? Tá, ok. Agora? Maravilha, maravilha. Exatamente. Você pode fazer Tá. isso e me enviar para eu ver como é que tá a tua matemática básica, tua velocidade, tua confiança, tudo esse tipo de coisa, beleza? Uhum. Beleza, sem pressa, faça para acertar. E aí, minha amiga, tá de boa a conta? Tranquilidade? Uhum. Tô indo. Tá Ah, indo, de tá indo. boa, de boa. Show de bola. Quero ver como é que fica isso aí. Se tu acertar de primeira vai ser legal, porque o pessoal costuma cometer um errinho ou outro. Mas sem pressa, o importante é você fazer certo.
Você me enviou uma Uhum. foto. Bem, parece que você tem um tablet. Isso. Eventualmente você consegue transmitir esse tablet, né? Na Acho que nossa sim. conversa. É, sim, é uma coisa para você testar aí, engenheiro, nas próximas aulas, beleza? Tá ok. Então, você está tentando integrar aí. Daí, a integral era em y. Daí Uhum. você quebrou em duas integrais. Daí a primeira integral virou x ao cubo y ao quadrado sobre 2. E daí você foi... Daí você... Beleza, isso aqui tá certo. Daí você continuou escrevendo a cosseno de x dy aqui. E por algum motivo, você deixou o cosseno de x aqui sem integrar. Não entendi por quê. Bem, eu acho que você esqueceu de desenhar o y aqui. Uhum. Porque aqui você colocou os limitantes. Né? Veja, você percebeu que você esqueceu de desenhar o y Sim, aqui do lado do sim. cosseno? Beleza. Daí faltou um igual aqui também. O nervosismo na hora. É, bem, não se preocupe em errar comigo, o problema é errar na Uhum. prova. Daí você substituiu, bem, certinho, parece que é isso mesmo. Tudo certo, agora tem que integrar esse cara, esse aqui eu vou integrar. Uhum. Vou pôr aqui, opa, nós vamos integrar esse cara de 0 a π sobre 2, né? 0 a π sobre 2, x a quinta sobre 2, mais cosseno de... Vou fazer assim, ó. X cosseno de x, fica mais bonitinho. Tá integrando ali o x a quinta sobre 2. Opa, você vai ficar com x a sexta sobre 6 vezes 2. Ou Uhum. seja, vai ficar x a sexta sobre 12, 12. como diz a tua conterrânea aí, Tati quebra-barraco. 0 π sobre 2. Mas agora tem que integrar esse cara, né? Só que o que Uhum. que é isso? O que é isso? Isso aqui é uma integral por partes, né? Isso aqui é uma Isso. integral por partes. Deixa que eu faça essa integral por partes. Mas tu lembra como é que faz as integrações por partes? Tem É... que chamar alguma coisa de u? De Quem você Ruda. chamaria de u aqui? Não, 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 Enfim. não. Aqui é por partes, não é a substituição. Mas sim, Ah, você vai ter um du. Só que uma parte vai ser o u, daí você deriva essa parte, o du vai ser igual a dx, então. E a outra parte vai ser o dv, lembra? sim. Essa técnica de integração. Se tu não lembra, tudo bem, mas eu preciso saber, beleza? Uhum. Aqui é o u, isso aqui, então, é o dv. Daí você vai dizer que o seu dv é cosseno de x dx e o v é a integral do cosseno de x dx, que meio que você tem que saber da tabela, né? A gente meio que decora uma outra, né? O que? Daí Integral vai de ficar... cosseno? E isso, são algumas É integrais que são menos necessárias seno. decorar, né? É menos É o seno, né? seno. Não, É, é o sim. seno só. O Seno. menos é a derivada, né? Então a integral é só o seno, beleza? E Certo. daí você tem que lembrar a propriedadezinha, que é o seguinte: o dv, né, vai Uhum. ser igual a uv, opa, uv menos a integral de v du. Muito bem. Bem colorido para você. Daí agora é só fazer as substituições. Daí nós vamos resolver aquela parte daquela integral que ficou faltando. Veja que em nenhum momento durante esse processo eu estou me importando com os limitantes da integral, certo? Eu não Uhum. ligo para isso. Eu vou me importar com isso só no fim, só depois que a coisa estiver integrada, beleza? Uhum. Então vai ficar U é x, o v é é o Cosseno. seno de x, agora menos a integral do v, que é o seno de x de novo. Quem que é o du? O du é o dx. Muito bem. Então agora, beleza, agora eu sei integrar isso aqui, está na tabela, não tem Uhum. segredo. Então vai ficar x, sen de x, menos, ou na verdade mais, porque a integral do seno é menos cosseno, então menos com menos dá mais, cosseno de x. Alguma dúvida? Não. Não? Muito bom. Então, agora, né, eu posso vir aqui,
copiar, deixa eu só colocar um sinal de igual, senão fica muito feio. Copio esse negócio aqui e coloco este carinha do lado também. Opa, este carinha aqui também. 0 sobre 2. Daí agora tem que fazer a substituição. Não é simplesmente fazer a substituição. Daí vai ficar... Bem, é mais o primeiro menos o segundo, né? Então vamos focar no primeiro ali. Vai ficar π sobre 2 elevado à sexta, dividido por 12, mais π sobre 2 seno de π sobre 2, mais o cosseno de π sobre 2. Agora vem a parte do menos, né? A gente coloca dentro de um parênteses. Esse aqui vai ficar assim mesmo. Aqui tem um zero multiplicando, então não dá nada. Agora, cosseno de zero. Beleza? Muito bem. Essa parte dos zeros é legal, porque corta tudo, menos esse cara, porque o cosseno de zero é Fica 1, né? Isso, exatamente. Daí vai ficar, vai ficar 6 à sexta, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 vezes 12, pode ter certeza que eu não sei fazer isso de cabeça. Vamos deixar aqui. 60, é π à sexta, né? Olha só que resultado horroroso. E seno de π sobre 2 é o seno de 90, que é 1. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Então vai ter vários zeros menos 1 aqui. Ok? Sim. Beleza. Integral feita, tranquilidade na quebrada. Agora, deixa eu... Bem, vamos lá, né? Você falou que você sabe fazer essa. Daí aqui está rolando uma integral polar. Ela está parametrizada, vamos dizer assim, ou ela está... Não é bem parametrizada a palavra que a gente fala. Ela está em coordenadas polares. É isso que a gente tem que dizer sobre essa integral. Mas isso não importa, né? Uma vez que ela está montada assim, pronto, né? Você simplesmente resolve. Agora eu te pergunto, essa aqui também é de boa para fazer? Mais ou menos. Posso tentar. Mais ou menos? Mais ou menos. Então essa aqui eu vou fazer eu mesmo, tá bom? Tá. E a outra a gente faz juntos. Bem, vamos lá, né? A gente sempre pode apelar para o desenho, né? Para entender um pouco melhor. Porém, entretanto, quando a gente sabe desenhar. Eu não sei desenhar as coisas que estão ali, beleza? Sinceramente, não sei. Deixa eu só fechar isso aqui, que eu acho que não vai caber. Continuar aqui. Muito bem. O que acontece, né? Eu não sei, não importa também, porque a gente só quer integrar, sacou? A gente só quer integrar. Então, a gente tem que saber integrar esta coisa que está aqui, né? E elevado ao seno de θ. E elevado ao seno de θ. Ai, meu Deus, que coisa horrorosa. Relax, relax. Então essas coisas assim me assustam. Ela assusta, realmente, assustador. Eu bati o olho também, pô, será que vai dar B.O.? Mas não. Depois que você gasta uns 30 segundos pensando, você percebe que não tem problema. Por quê? Porque o θ está dentro da função, de fato. Mas a gente está integrando em R. Então é como se isso aqui fosse uma constante, sacou? Ah, sim. Que nem você fez agora há pouco, né? Você não tinha um cosseno ali que dependia de x, mas a integral era em y? Então ele ficou como se fosse uma constante, não é mesmo? Sim. Você fez isso, fez certinho. Então a integral aqui vai ficar, olha só, R e seno de θ. Isso de 0 a cosseno de θ. Só que isso tudo, né? Eu posso até ser mais preciso ainda. Eu posso indicar que eu estou jogando no R. Eu não estou jogando no θ, não é mesmo? Os limitantes são em R porque a integral era em R, né? Muito bem. Então, beleza. Então, vamos jogar, né? Vai ficar cosseno de θ e seno de θ, beleza? Menos zero, daí dane-se o zero. Né? Viu como foi fácil? Agora a gente vai integrar a outra ali. Opa, um bugs visual aqui. 0 π sobre 2. Daí nós pega isso, mano, e joga aqui e integra em θ agora. De fato, tem que integrar em θ, beleza? Sim. Daí surge a pergunta. Se aparecesse essa integralzinha desse jeito aí na prova, você saberia? Acho que sim. Ah, bem, porque eu já ia fazer uma coisa para ver se tu saberia. Eu trocaria o θ por x, porque às vezes o cérebro das pessoas é tão bugado que eles acham que as letras tem a ver, né? Mas não tem nada a ver, né? Mas eu já passei muito por isso, então, opa, nossa,
Eu mesmo errei, meus alunos erram isso o tempo todo. Uhum. Caramba, deu algum bug muito louco aqui, meu. Nossa senhora. Vou ter que escrever tudo de novo. Eu nunca vi esse bug acontecer, mas sabe, essa gente que faz esses programas para dar aula, eles odeiam o professor, porque esses programas são péssimos, todos eles. Eu usava o Paint até um ano atrás, tu acredita? O Uhum. Paint, o Microsoft Paint. Meu, horrível. Anyway. Imagina. Bem, agora então, se você disse que se garante, né? Eu posso Uhum. te dar a dica de que a substituição aqui é uma substituição simples. Não é aquela integração por partes que nós fizemos, tá? É simplesmente a Sim, substituição mesmo, beleza? Então, se certo. você puder completar essa integral, sem eu dar mais dicas, né? Se você não conseguir, não tem problema, eu faço, tá bom? Mas tente Tá, fazer, beleza? vou Então tá tentar bom. fazer aqui. Show de bola. Opa, vamos ver aqui. O que que tá rolando? Hã? Você isolou. Hã? Calma aí.
É uma coisa meio estranha, Stranger Things, mas parece que você fez a conta certa. Você chamou o seno. Beleza. Daí o DU é o cosseno de teta de teta. DU seria o cosseno de teta de teta, mas daí você falou que o de teta é o DU sobre o cosseno. É, dá pra dizer que sim. Você fez a substituição de um jeito diferente do que eu tô acostumado a fazer, mas deu certo. E dá certo, claro. Daí você integrou, daí deu isso, daí você substituiu, daí deu aquilo. Nota 10, nada a acrescentar. Resolvido então nossa integralzinha. Eu acho que você conseguiria sozinha, caso tentasse, né? Conseguiria fazer sozinha tudo, tenho certeza. Uma boa aluna. Muito bem. Daí nós temos uma outra. Bem, resolvemos duas integrais. Eu consegui notar que Uhum. você sabe a matemática básica aqui, apesar de ter alguma falta de confiança nisso. E beleza, show de bola. Nós temos uma série de outras questões nessa lista. Todas as listas que você me enviou serão matéria da sua prova? É, da P1. Eu tenho a Entendi, ementa do curso também. entendi. Eu Bem, consigo eu sim. suponho que vá até integral tripla e aplicações, né? Deve ser isso. Não vai ter É, integral de linha já. Deixa eu ver a última lista aqui. Meu, tem 5 listas. Deixa eu ver aqui. Tô mas baixando, tô abrindo. hum, Não, tudo integral tripla mesmo. Pelo menos isso. Só integral dupla e tripla. Meio que os assuntos eles se complementam, sabe? uhum. Tá bom. Bom, nós desenvolvemos aqui a parte inicial da compreensão ah, dessa coisa toda. Agora me diz, tem alguma questão dessa lista um aqui que você tem assim, um interesse mais ansioso para fazer? Deixa eu dar uma olhada. Dê uma olhada, né? Abra o arquivo para você pensar assim, poxa, professor, essa aqui eu acho que eu vou precisar da tua ajuda mesmo, tem jeito. Senão eu pego umas. Hum, eu acho que essa 5 é um modelo que pode cair na prova, né? De esboçar a região, ela é bem completa. É verdade. Vamos fazê-la então. Vamos fazer aqui. Ah, esboça a região de integração. Bem, a região de integração não tem absolutamente nada a ver com a Uhum, parte de dentro. Então você pode ignorar completamente a parte de dentro, sacou? E uhum, você tem que entender são as partes externas, né? Por exemplo, que o x, vamos lá, vamos deixar bem claro que o x está entre 0 e 1. E o y está entre x e 1, ok? uhum, Muito bem. Sendo assim, o que a gente vai fazer? Fazer os nossos desenhos. Lembra que eu te falei que primeiro a gente desenha as funções para ficar mais fácil? Bem, isso é só uma coisa que eu gosto, né? Então eu vou uhum, fazer de novo, daria para fazer de outro jeito. Quem são as funções aqui? São essas na parte do y. Então nós temos a função x, né? De novo a x, né? Que corta aqui, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok? E ok. nós temos aqui também a outra limitação superior, no caso, essa é inferior e essa é superior, porque essa vem antes, essa vem depois. O 1, Uhum, não é? Então eu vou colocar 1 por aqui. Fazer de. Aqui, opa, fazer aqui, beleza. Agora, vamos fazer de roxo aqui. Muito bem. Então essa aqui é y igual, opa, y igual a x, e essa aqui é y igual a 1. Beleza, minha amiga? beleza. Então agora, nós temos que fazer o 0 e 1. A grande questão é que eu talvez não saiba, eu sei na verdade, eu não sei onde que vai cortar o 1, né, no meu desenho, talvez corte num ponto especial, talvez não.
Eu sei que o zero com certeza é aqui. Opa, deixa eu trocar de cor. O x igual a zero é aqui. E onde seria o x igual a 1? Será que ela tem uma interseção? Claro que tem, né? Porque se o x é 1, o y é 1. Então, nós obrigatoriamente estamos falando desse ponto, né? É aqui que vai cruzar a reta x igual a 1. Concorda comigo? Uhum. Veja que não precisaria ser assim tão simples, né? Poderia ser uma outra coisa. A questão é que esse x igual a 1, na realidade, muito provavelmente, não é por causa da reta, mas sim porque é a interseção das duas curvas do y, certo? Certo. Entende isso? É daí que surgiu o y igual a 1. Então, esse aqui não, esse aqui é porque a gente quer limitar pelo eixo y mesmo. Mas esse aqui, com certeza, não é por causa da reta, mas sim por causa da interseção. A área que a gente quer é essa, certo? Sabe, Certo. uma coisa que eu gostava de fazer, só deixa eu ver se isso se trata do problema. Resposta região de integração. Ah, feito, né? Vamos ver a ver. Tudo bem? Alguma dúvida aqui na A? Não, nenhuma. Por que que eu não peguei a parte de baixo, então? É, acho que eu vi. Tem um motivo de eu não ter pego. Eu falei já sobre esse motivo. E aqui é a limitação inferior e aqui é a limitação superior, pô. Então, quem limita por baixo tem que ser a y igual a x. E quem limita por cima tem que ser a y igual a 1, entendeu? Ah, sim. Então, eu não posso pegar essa parte aqui porque não são esses limitantes, Uhum. ok? Isso. Deu para entender? Deu. Então, é o que eu gosto de falar para os meus alunos. É muito óbvio quando eu estou fazendo, né? Mas quando a gente pega para É, fazer, não é tão óbvio assim. Principalmente essas questões de esboço. Esboço, na hora que o professor está fazendo, mas é claro que é assim. Mas aí a gente vai desenhar e nunca entende de primeira, né? Não é tão fácil de pois é. primeira. Então, por isso, como eu dou muita aula, eu já sei onde estão as dúvidas de vocês e eu faço essas perguntas muito loucas. Então, só para você ficar esperta, beleza? Então, é Beleza. isso aí. Experiência é outra coisa, né? Fala sério. Tá, agora a ver. Expressa a integral com a ordem de integração trocada. Sabe uma coisa que eu fazia quando eu era aluno? Eu Hum, fazia o desenho no papel e depois eu virava a folha. Porque na folha ficava ali exatamente os eixos invertidos do jeito que eu precisava, né? desse Eu jeito. olhava com o caderno virado e tal, tinha toda uma estratégia lá que me ajudava. Mas eu não posso fazer isso aqui. Então, o que eu poderia fazer, seria muito complexo, eu não sei fazer isso nesse software, é inverter o gráfico, girar, porque se eu Uhum. simplesmente girar 90 graus, não vai ser o certo, né? Eu teria que girar 90 graus e espelhar esse negócio. Mas Sim, a sim. parte do espelhar que eu não sei, né? E digamos, ó, por exemplo, eu vou pegar, tá aqui um outro gráfico, ele me permite girar aqui, opa, tem algum lugar que ele me permite girar, sei lá, alguma dessas coisas sumiu. Que desgraça, sumiu. Alguma dessas coisas aqui, mas ele infelizmente desapareceu, então deixa pra lá. Bem, é meio ruim fazer isso, principalmente digitalmente, mas a gente tem que pensar agora com o y como variável dependente, ou melhor, com o y como variável independente e o x como variável dependente. Note, quando eu faço um problema de integral, né, integral com limitações, assim, que nem eu desenhei e tal, eu penso, eu vou fazer esse desenho, só deixa eu fazer uma cópia disso de novo, que a outra foi morar com o Papa. Eu penso assim, ó, eu estava pensando da seguinte forma: começa no de baixo e termina no de cima. Começa no de baixo, terminando. Não foi o que eu estava te falando? Por isso eu até Sim. falei do desenho aqui, né? Por que que não era aqui embaixo? Porque começa na x, termina na. Começa na y igual a x, termina na y igual a 1. Começa na y igual a x e assim vai. Certo? Uhum. Certo? Certo. E isso vai desenhando a minha área, vai pintando a minha área. Beleza? Agora, quando eu estou querendo fazer a outra coisa, né? Quando eu estou querendo inverter a ordem de integração, que é o que pede na B, né? Expressa integral com ordem de integração trocada, eu tenho que pensar a coisa começando na horizontal, né? Eu estava fazendo na Uhum. vertical, certo? Agora eu tenho que fazer na horizontal. Então eu vejo aqui também uma lógica, não é mesmo? Ela sempre começa
nesta reta aqui que é x igual a x igual a zero, zero. exato, e termina na x igual a y, tá vendo? Aham, Antes eu estava chamando de y igual a x, mas agora, vendo por esse ponto de vista, eu tenho que é chamar de x. x igual a y, porque agora é o y que é a nossa variável independente, beleza? Uhum, Então, quando eu vou desenhar aqui, eu posso, ó, veja, eu desenhei primeiro aqui a variável independente, depois a dependente, eu escrevi, né? Então, agora vamos escrever primeiro a variável independente, que é o nosso y. Onde começam os valores de y? Começou aqui embaixo, né? Começou aqui embaixo. Ou seja, começa no y igual a zero, não é mesmo? Eu teria sim. até que, na prática, desenhar uma nova reta aqui indicando isso, né? Como eu desenhei azul, e eu te dei todo Uhum, aquele argumento que a reta não importava, que importava era a interseção. Aqui é a mesma coisa, que importa é a interseção, mas eu vou desenhar do mesmo jeito, beleza? Então, beleza. começa na y igual a zero e termina onde? Onde terminam as nossas verticaisinhas, nossas x flechinhas igual a verticais? y. Y igual a 1. É, y Não, igual a... nós estamos falando da limitação numérica, entendeu? Isso que você falou Ah, tá certo. Isso que você ali falou tá no... certo, mas não para y, né? Aham, Aí os valores de y começam aqui no zero e terminam aqui no 1, certo? certo. Agora, é em x que vai estar isso que você falou, beleza? Uhum, Onde começa as nossas limitações de x? As nossas limitações de x que são trazidas à tona pelas flechinhas, elas começam aqui em x igual a zero, certo? certo. E terminam no x igual a y, que é essa reta aqui, Uhum, entendeu? Então, entendi. são coisas que confundem mesmo. É, bem Mas confuso. se você fizer a lógica do desenho, vai ficar certo, pô. Uhum, Aqui, vamos recapitular, né? Quando eu estava pensando nas limitações de x, eu percebo que os meus números começam no zero e terminam no 1, uhum, certo? É a minha variável independente. Mas quando eu penso na variável dependente, porque o y depende aqui no caso de x, eu vejo que começa na y igual a x e termina na y igual a 1, certo? certo. Muito bem. Agora aqui, quando eu penso nos meus números, os meus números estão aqui, ó. 0, aqui está o 1, começa no 0, termina no 1. Terminou. E quando eu penso nas funções, começa nessa e termina nessa, ok? Ok. Então você tem que, vamos dizer assim, pegar a prática de interpretar essas coisas à luz das flechinhas, que as flechinhas vão te indicar onde começa e onde termina a tua variável dependente, beleza? Uhum, A independente você olha os números aqui do final e do inicial, mais fácil, beleza? Então, beleza. esses são os meus novos limitantes. Então, agora, 0, 1, 0, y. Só que tinha uma função dentro, né? Tinha xy aqui, né? Era xy. Uhum, Bem, como é que a gente vai mudar? Será que dá para mudar? Não, não precisa mudar, lembra? O que a gente uhum, estava fazendo ali do desenho só mudava os limitantes da integral. A parte de densidade, pouco importa. A densidade aqui não tem nada a ver com a forma que eu vejo a geometria. Densidade independe da geometria. Ela é uhum, uma característica dela, dos valores dela, beleza? beleza. Aqui a gente está integrando primeiro em y, porque, ou melhor, desculpa, está integrando primeiro em x e depois em y. Isso. Essa integral é em x, porque isso aqui, de novo, né? X igual a y, x igual a zero, certo? Uhum, Então, por isso que a gente está integrando primeiro em x e depois em y. exato. Isso. Tá bom? Veja que isso aqui parece meio frescura, Sim. assim, mas às vezes é necessário você fazer a mudança de limitantes da integração para conseguir integrar, por causa da função que está dentro. Às vezes é uma função que não sai, simplesmente não tem integral, se você não trocar a ordem, entendeu? Sim. Então isso aí é muito importante. E agora é só resolver essa integral. Bem, eu fiz o serviço todo, tá na boca do gol. Tem como você integrar para a gente aqui? Acho que é isso que pede, né? A próxima. Calcule a integral, isso mesmo. Bem, tá pedindo nas duas, mas eu vou te pedir só nessa ordem aqui, beleza? Tá ok.
A resposta tem que ser a mesma, né? Tá falando Uhum. do mesmo objeto. Isso aí, beleza. Então, boa sorte. Daí, meu, me parece que você está com as bases boas, tá? Qual que é a minha dica para você? Que nas nossas próximas aulas você me traga questões que tentou fazer e não conseguiu, entendeu? Da lista que você quer trabalhar. Assim a aula fica um pouco mais dinâmica, entende? Vai direto ao que tu tem dúvida, é bem melhor, beleza? Tá bom. Uhum. Beleza. Então tá bom, tá conseguindo fazer tranquilamente essa aí? Sim, eu só
Me perdi aqui na ordem da Na ordem de integração. integração? Entendi, Isso. acontece. Acontece, mas foco, foco. Eu acho que. Vamos ver o que sai aqui, mas acho que tá errado. Qualquer dúvida é só falar, tá? Uhum. Vamos ver. Me parece bom. Você, Eu me enrolei na hora da. você se enrolou? Vamos ver. De fato, a sua primeira integral tá certa. Daí você colocou. Daí você colocou o limitante. Daí virou y ao cubo. Muito bem, certinho. Daí agora você integrou, virou y à quarta sobre 4 vezes 2 joga um. Certinho, poxa. Você se enrolou, mas chegou na resposta certa. É isso que importa, né? Show de bola. Muito bom, parabéns. O que que eu vou falar para você, né? Vou te lembrar para me trazer questões que tentou fazer e não conseguiu na próxima aula, mas tenta me enviar com alguma antecedência para eu ver se eu consigo me preparar bem para elas, né? Para não ficar, acho que é isso, acho que é aquilo, beleza? Tá bom, Então tá tá bom, bom. foi muito massa a aula hoje, tá? Tomara que a gente faça muito mais. Tchau, 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 valeu! tchau. Até a próxima.